Quando nós temos o nosso tempo para ouvir a palavra de Deus, para dedicar à pregação da palavra, é um tempo em que nós pedimos, Senhor, fala comigo. Porque a palavra, quando é pregado, é para produzir fé. E a fé né, quando ouvimos, é despertada. E a fé que opera aquele poder do Evangelho. Então, não devemos diminuir a importância de ouvir a palavra, ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero que nós abrimos as nossas Bíblias numa passagem que é muito conhecida. Às vezes, eu tenho certas passagens na Bíblia que eu tenho sublinhado, vez após vezes. Eu tenho esse hábito de ler a Bíblia a seguida, em várias versões assim. Logo que eu acabo uma versão, eu vou para outra versão, para ter sempre uma nova perspectiva da palavra de Deus, mas há sempre certos versículos que eu continuo a sublinhar. E mais que nós ouvimos, a tendência é dizer, eu já sei, mas sabendo bem, né, é uma coisa, mas ter revelação é outra coisa. E a revelação vem por repetição, por mastigar, por meditar na palavra de Deus. Deixa aquilo entrar, né? Até que aquilo entra mesmo. Quando entra, a nossa vida transforma. Há certas verdades na Bíblia que para mim são revelações. Então eu não preciso de que alguém me lembre ou me encoraje sobre aquele princípio, porque é aquilo que Deus já gravou no meu coração. Eu vou dar um exemplo da área financeira. Deus deu uma revelação sobre isso há algum tempo atrás. Agora, eu não preciso de um encorajamento para dar. Não é? Eu estive em 7 igrejas em América este inverno, de dezembro e janeiro. Em 6 dessas 7 igrejas diferentes, eles não levantaram ofertas. Mas têm orçamentos incríveis, acima de $1 milhão, não é? Cada ano. Mas porque a igreja já tem revelação, não era necessário. As pessoas dão sem ser encorajadas, sem ouvir a palavra acerca de dar e ser-vos a dar, não é? Porque é revelação. São pessoas generosas, não é? Não precisa ouvir e ouvir e ouvir. Quando a pessoa ainda anda com tantos problemas financeiros, com muita dificuldade em ser generoso e tudo isso, então tem que ouvir e ouvir a palavra de Deus até que tem revelação. E quando tem revelação, a nossa vida muda. Transforma mesmo. Né? E nessa área financeira, eu vou dizer, a minha vida transformou-se completamente. Mas há outras coisas que, quando nós temos uma certa dificuldade, é porque nós temos que ouvir a palavra de Deus acerca disso, vez após vezes. E quando aquilo cai em nós, a nossa vida transforma. A nossa vida transforma. Em Mateus 16, nós temos essa passagem em que diz, vamos começar com o versículo 13. Diz, chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, entregou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. São grandes elogios. Não é?
Quem que tu és? Epá, tu és como Jeremias. Não é? O que o povo dizem, não é? Acerca de ti? Não é? O que o povo, o que as pessoas dizem acerca de ti? Epá, tu és, Selma, tu és como Aretha Franklin. Tu és como Mariah Carey. Tu és... E ela pode dizer, uau, eu sinto bem com isso, não é? Grandes elogios. Não é? Mas sabe que a revelação não vem daquilo que as pessoas pensam. Não vem até aquilo que eu penso. Okay? Vem de cima. Vem daquilo que Deus revela. Okay? Então, Jesus, ouvindo esses elogios, Jeremias, Elias, profeta de Deus, pois ele perguntou, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Pois nós temos aquilo que é famoso, não é? Aquela confissão de Pedro. Simão Pedro respondeu e disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz, essa não vem do povo, não vem de ti, vem de Deus. Porque a revelação acerca de quem que nós somos, se for de origem humana, sempre cai, sempre é menos daquilo que somos. Não é? Porque a nossa criação, nós somos de ideia de Deus, nós somos, Deus nos criou segundo o seu propósito. Ele criou-nos segundo a sua própria imagem. Mas muitos de nós andamos ainda à procura de quem que eu sou e pergunta tenta agradar pessoas para que eles possam pensar bem que somos, né? Temos muitos talentos, somos isso, somos aquilo. E tudo mesmo quando até sabe bem, né? Sentimos elogiado, é menos daquilo que Deus pensa acerca de nós. Mesmo quando nós perguntamos a nós mesmos, o que é que eu penso que eu sou? A tendência até é que ir ainda mais baixo. Eu não sou ninguém. Eu sou somente um qualquer. Ok? Por isso, nós temos que receber algo diferente. Quando Pedro recebeu aquela revelação, e Jesus disse, não, essa não vem de ti, essa vem do meu Pai. Tu recebeste a revelação acerca de mim. Agora, Pedro, eu vou dar, o nome dele era Simão. Agora, Simão, eu vou dar a ti outra revelação. Tu és Pedro. O significado de Simão é cana, é algo que dobra no vento. Quando vem um vento, quando vem uma onda, então aquilo somente dobra, não é? Encaixa com tudo que está ao seu redor. Não é? Anda-se tão constante. Ele diz, não. Simão, tu não és mais Simão. Tu és Pedro. E sobre essa pedra, essa revelação de quem que eu sou, eu vou construir a minha igreja.
Depois, além disso, além de estabelecer em Simão uma nova identidade, ou uma revelação, não é nova identidade, mas uma revelação de quem que ele é, na verdade é, né? Segundo a ótica, segundo a imagem de Deus, ele deu também um propósito. Ele diz, eu vou te dar, né, as chaves do reino. Então, deu uma tarefa. Agora, tu és porteiro. Eu vou dar chaves. Aquilo que tu abres, mas ninguém pode fechar. Tu vais ter chaves do reino, tu vais saber os segredos, tu vais abrir coisas aqui na terra, né, que são abertas no céu. Tu vais, né? Então, ele recebeu a sua tarefa, o seu propósito. Nós não descobrimos o nosso propósito sem ter uma revelação de quem que nós somos. Primeiro nós temos que ter isso, aquilo tem que cair em nós. Senão nós vamos andar continuamente à procura de louvores dos homens para tentar sentir bem conosco mesmo. Nós vamos encaixar e dobrar ser uma pessoa aqui, outra pessoa ali, segundo aquilo que as pessoas aceitam ou entendem. Nunca vamos sentir bem seguro em nós mesmos. Quando nós somos assim, com essa revelação, quem nós somos, então nós podemos começar a funcionar num outro nível, num outro dinâmico, porque Deus orienta os nossos passos. Alguns de vocês estão em situações que não é a vossa chamada, que não é o vosso destino. A forma de sair daquilo que não é de Deus é saber primeiro quem que tu és em Deus e depois ouvir o que Deus tem para a tua vida. Vamos voltar para a criação, porque para mim tudo depende, a revelação depende daquilo que foi estabelecido no princípio. Eu creio mais na regressão do que na progressão. Eu acho que o progresso levou-nos muito longe de Deus. E Deus está a chamar-nos continuamente a regressar a Ele. Então, desde o princípio, há muitos segredos acerca daquilo que Deus tem para nós. Nós sabemos, né, das várias etapas da criação, mas no sexto dia, Deus criou o quê? Deus criou eletricidade. Deus criou aviões. Deus criou automóveis. No sexto dia, Deus criou viagens ao espaço, à Lua. No sexto dia, Deus criou o homem. E deu capacidade do homem para dominar aqui na terra. Para não somente se multiplicar e encher a terra, mas também sujeitar a terra. Aproveitar aquilo que existe aqui. Ter um certo domínio, uma certa responsabilidade, avançando o seu propósito aqui na terra. Algo em nós que é diferente do que qualquer outra espécie da criação, em que nós temos a capacidade de ver aquilo que é invisível, ter visão. E quando nós, na nossa imaginação, e nós começamos a criar, nós começamos a desenvolver desde as coisas mais rudimentares, mais primitivas, até as coisas mais sofisticadas, computadores e tanta coisa hoje em dia que ficamos assim doidos com
avanço da tecnologia. E tudo isso Deus criou quando Ele criou o homem. Nós temos grandes capacidades. A Bíblia diz, em Provérbios 23, 7, diz, no princípio desse versículo diz, porque como imaginou na sua alma, assim é. Diz seu coração aqui, alma, tenho na minha versão, que é a nossa mente. Como nós pensamos, é aquilo que nós somos. Deus criou Lucifer, o anjo perfeito. Lucifer criou o diabo, por causa do orgulho que entrou nele. Okay? Nós podemos criar o bem e podemos criar o mal. E hoje em dia há muita maldade, por causa do pecado do homem, porque ele tem usado a sua mente para fabricar, para pensar e meditar sobre maldade, sobre coisas egoístas, sobre coisas assim de vingança, de guerra. Ele cultivou, né, aquele ódio, aquilo encheu no seu coração e sai assim, uma pessoa, é um monstro de pessoa. Okay? Temos essa capacidade. Nós temos a capacidade também de ser muito bom. Podemos, com a nossa mente, ser pessoas assim, em que todas as pessoas admiram. Mas mesmo assim, mesmo com essa capacidade mental, porque primeiro vem uma ideia, e depois vem uma emoção, e depois vem uma decisão, ou ação. Né? Mas tudo começa aqui. Violência doméstica não começa assim com uma discussão. Começa com ideias já na mente. Eu não gosto dela. Eu odeio. E quando essa começa, basta somente uma pequena fricção, vem logo aquela força de violência. Por isso, quando nós aceitamos Jesus, e foi interessante que, mesmo com essa revelação que Pedro recebeu, aquilo foi uma revelação e ele ouviu, mas eu acho que ele ainda não encaixou, aquilo ainda não tinha caído nele acerca de quem que ele era. Porque logo depois, ele começou a repreender Jesus por aquilo que Jesus estava a dizer, e Jesus tinha de olhar para ele e dizer, atrás de mim, Satanás. Aquilo que tu estás a pensar é muito além. Tu estás a pensar como homens, não como Deus. E sem uma revelação acerca de quem que nós somos, nós vamos continuamente a viver debaixo do nível da nossa criação, na esfera de humanidade, em que tentamos fazer o bem, mas não conseguimos fazer o bem. Por isso, a salvação é uma transformação do indivíduo. Não somente um melhoramento do comportamento ou bem-estar da pessoa. É uma transformação. E essa transformação começa com arrependimento, e arrependimento não é somente uma decisão, diz, ok, eu vou aceitar Jesus, eu escolhi todas as outras hipóteses, aquilo nunca funciona, eu vou tentar Jesus. Não. Essa não é salvação. Não é uma tentativa de melhorar a nossa vida. Não é uma tentativa de ter Deus no nosso lado para que as coisas andem melhor. É uma transformação da vida em que nós odiamos o pecado
que existe, que habita em nós. Que nós estamos tristes e temos vergonha daquilo que éramos. Não é? Que não queremos voltar para aquele abismo de maneira nenhuma. E que a nossa vida é transformada e nunca mais somos até tentados para aquela vida, porque aquela vida é um repúdio para nós. É algo horrível. Esse é arrependimento. Irmãos, ministrando em tantos lugares, eu vou dizer a maior parte das pessoas que eu conheço nessas igrejas ainda não têm aquela revelação do arrependimento. Porque as suas vidas não são muito diferentes do que das vidas das pessoas lá fora. Arrependimento é que nos transforma, é quando aquela revelação do pecado e as consequências do pecado caem em nós. E choramos. E nós chamamos os pés do Senhor, eu não mereço. É como o filho pródigo, eu não mereço ser chamado teu filho. Eu não mereço. Eu fiz tantas asneiras. Oh Senhor, eu sou por a tua misericórdia. É como David, oh Senhor, dá-me somente um lugar na porta. Eu fiz tantas asneiras, eu fiz tanta maldade ao Senhor, eu não mereço entrar. Dá-me um lugar na porta somente. E o filho abraça e diz, vem filho. Meu filho que foi perdido agora é achado. Vem para dentro. Veste assim como filho. Veste com o anel que pertence, que é herdeiro. O reino de Deus é uma mentalidade completamente diferente. O reino de Deus é quando nós pensamos como Deus pensa. E quando nós pensamos como Deus pensa, nós agimos como Deus age. Nós sentimos aquilo que Deus sente. Freud e muitos outros têm dito, não, tu és segundo os teus sentimentos. Se tu sentes que és um gato, então tu és um gato. Como que tu identificas? Tu identificas como um gato, então és um gato. E essa penetrou na nossa visão mundial, né? No nosso paradigma de dias de hoje, em que nós tentamos sentir algo e encaixar com aquilo que nós sentimos. Deus quer dar uma outra visão. Eu quero iluminar a vossa mente. Por isso a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que fala sobre a transformação do nosso entendimento. Para quê? Para que podemos experimentar aquilo que é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Sem isso, sem essa transformação, sem essa revelação, nunca vamos chegar lá. Deus quer fazer algo em nós que é muito além daquilo que o mundo oferece, daquilo que é muito além dos nossos sentimentos. Vem pela revelação. E essa revelação é a mentalidade do reino. Por isso Jesus veio anunciando a vinda do rei. Anunciar a vinda do reino aqui na terra. O reino existe onde Cristo, que é rei, existe. Quando João Batista viu Jesus e disse, eis aqui. O reino de Deus está próximo.
Está a aproximar. Jesus também diz, arrependai-vos, pois, porque o reino de Deus chegou. Né? E esse reino, depois ele diz, esse reino está entre vós, está aqui, está dentro. Quando aceitamos Jesus, não é somente uma coisa que vamos adicionar daquilo que nós temos experimentado até agora. Mais uma coisa, é como os hindus, mais um Deus. Já tem milhões de deuses. Mais um, né? Só para não faltar nada. Não. É uma transformação completamente. É uma revelação. Jesus agora é rei e está dentro de nós. E esse reino tem manifestações, tem algo que vai transbordar de nós, em que as pessoas podem ver que os nossos pensamentos são diferentes, as nossas palavras são diferentes, a nossa maneira de ser é diferente. Jesus, né, quando ele diz que o reino de Deus está dentro, ele está a dizer que o reino dos céus, que é aquele quarto geral, aquela sede, aquele trono, agora que manda. E de cima para baixo nós recebemos a nossa provisão. De cima para baixo nós recebemos as nossas ordens, o nosso padrão, as nossas tarefas, aquilo que nós devemos fazer. É de cima para baixo, não de nós. Nem dos outros. Romanos 14:7 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, essa pessoa que tem o rei é uma pessoa justa, é uma pessoa com paz, é uma pessoa alegre. E essas são aquelas características, aquilo que sai dessa pessoa que está ligada com Deus. Aleluia. Sabe que o teu destino está no ventre da tua mente. O ventre humano, onde nascem filhos. Mas na nossa mente é um ventre que nasce visão. É aquilo com essa transformação, é aquilo que Deus vai fazer com os nossos pensamentos para iluminar aquilo que é invisível, para mostrar aquilo que Deus tem para nós. Por isso ele diz que nós somos uma alma vivente. Mas por causa do pecado, a nossa tendência é pensar sempre menos daquilo que Deus pensa. Os seus pensamentos são sempre superiores. Então, para entender os pensamentos de Deus, Ele tinha de dar o seu Espírito. Agora somos um espírito vivificante, não é? Nós temos um espírito que, através do nosso espírito, podemos ter revelação. Podemos ver como que Deus vem, pensar como que Deus pensa e agir como que Deus age. Quando Jesus foi batizado, e a voz do céu veio para confirmar a sua identidade. Esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho. E as pessoas ouviram essa confirmação. Essa não foi é como Pedro. Pedro recebeu a mesma afirmação acerca de quem que Jesus era. E Jesus diz, essa não vem
de ti, essa vem do meu Pai. Quando ele foi batizado, eles ouviram do Pai a dizer, esse é meu filho. É a mesma revelação que Deus, né, estabeleceu quem que ele é. Né? Ele não podia andar como profeta só. Ele não podia andar só como um bom homem. Ele não podia andar só como, né, mas ele andou aqui na terra sendo o Filho de Deus. Segunda revelação, a segunda vez que Deus falou do céu, foi naquela monte das transfigurações. Quando ele estava com Elias e Moisés e Pedro na sua... Em Lucas diz que eles estavam a dormir. E depois acordaram para ver o final do filme. Estava ali Jesus com Elias e Moisés, estava a terminar a sua conversa quando Pedro soltou e disse, esse é bom. Mas ele não tinha ouvido todo o filme, só aquela parte. Ele não tinha aquela revelação acerca da importância daquilo que estava a acontecer. Ele disse, vamos criar tabernáculos, vamos criar um lugar de peregrinação, um lugar né, em que podemos voltar aqui vezes após vezes. E depois Deus tinha de falar novamente, com voz audível, dizendo, esse é meu filho amado. Pois ele acrescentou mais uma palavra, a escutar. Porque quando Deus diz para ouvir, é quando as pessoas ouvem. O nosso ministério não começa quando nós cremos, é quando Deus diz, ouvem. Não é porque nós fizemos uma formação que nós entramos no ministério. É quando Deus diz, Ele tem algo a dizer, escuta. Não é? Porque é a revelação que transforma as pessoas. É a revelação que é o poder do Evangelho para tirar pessoas daquela natureza humana para que nós podemos entrar naquilo que é a nossa propósito da criação. O pecado sufocou isso. Por isso a nossa mente é continuamente negativa. Não somente acerca dos outros, mas acerca de nós mesmos. Continuamente nós não alcançamos aquilo que queremos porque a nossa mente põe-nos em baixo. E a libertação, a salvação, é quando nós podemos ver. É como somos aqueles meninos dos olhos de Deus. Ver a nós mesmos, aquele reflexo nos olhos de Deus. Ver a nós mesmos em Cristo. Aleluia. A revelação também é aquilo que nos promove. Porque não é pela experiência, não é pelos nossos talentos e capacidades que vem a promoção. E essa é completamente diferente do que está no mundo. Naquela marcha triunfal, quando Jesus estava a entrar em Jerusalém, cumprindo as promessas, as profecias, pessoas dizendo, Hosana, aleluia, pensando que Jesus vai entrar em Jerusalém e vai acabar com todo o exército romano e eles vão ficar livres de Roma, completamente ao contrário daquilo que Deus tinha na sua mente. Mas estava a entrar nisso. Os gregos estavam lá, queriam falar com Jesus. Estava a ver tanta popularidade, tanta
Pá, eles queriam apanhar essa comboio. Que provavelmente queria levar Jesus para Atenas ou Roma, ou fazer algo grandioso com Jesus. E Jesus, olhando para essa, né, André e Filipe, né, perguntaram a Jesus: os gregos querem falar contigo. Provavelmente eles também estavam a pensar que agora é a nossa oportunidade, agora vamos fazer um tour das nações, agora vamos ser muito famosos, agora é o nosso tempo chegou. É o tempo de glória, de fama, de grande sucesso. E Jesus, olhando, disse que, pois claro, é o meu tempo. É o meu tempo para ser glorificado. Mas não isso, não assim. Não é de baixo, mas é de cima. Pois ele começou a quase a chorar, ele estava assim tão triste e clamou ao seu pai: "Oh Pai, glorifica o teu nome. Salva-me dessa hora, porque é uma grande tentativa de ir no caminho do mundo e ser glorificado pelo mundo e ter sucesso segundo as ideias do mundo, em vez de, né, pelo poder de Deus." E depois Deus falou outra vez, de uma voz audível. E nós encontramos isso em João, capítulo 12, versículo 28, diz: "Eu tenho glorificado e outra vez eu o glorificarei." O que ele estava a dizer? Os fariseus estavam assim preocupados, disse: "Pá, todo mundo está atrás dele." Não é? Mas depois Jesus olhou para os seus discípulos e disse: "Não, essa voz não foi para mim, foi para vocês. Se eu for levantado na cruz, eu vou atrair todas as pessoas a mim." Ele disse: "Não, eu sei como ser promovido. É pela cruz. Eu sei como subir e descer. Aquela semente tem que cair no chão, primeiro para produzir fruto." E essa vem da revelação. Porque todo mundo diz ao contrário: "Não, é o teu tempo. Epá, vai, espalha, entra", não é? Porque todo mundo está atrás de ti. Aproveita. E Jesus diz: "Não. Eu tenho que descer. Se eu for levantado na cruz, todo mundo, eu vou dar salvação a todos. Se eu opto para somente aproveitar o tempo assim de atenção humana, eu vou viver uma vida humana, tendo talvez uma reputação que dura durante algum tempo só, sendo uma pessoa boa, um profeta como Elias ou Jeremias ou Moisés, mas eu não vou cumprir o meu destino." Revelação leva-nos no caminho ao contrário daquilo que o mundo acha e pensa. Por isso Deus escolhe pessoas que não têm muito, não é? Porque eles não complicam as coisas às vezes, não é? Eles aceitam logo. E Deus fala e Deus levanta e faz grandiosas coisas nas suas vidas. Eu tenho visto crianças a ser tão usadas por Deus, não é? Porque não complica, acredito só.
Irmãos, Deus quer abrir os nossos olhos, nosso entendimento. A revelação requer conhecer Cristo mais do que nós conhecemos o mundo. E para conhecer Cristo, nós temos que ouvir a sua voz, nós temos que ler a Bíblia. Por isso eu disse no princípio, se não temos revelação sobre uma área e aquilo causa em nós confusão, certas coisas assim, confusão, argumentos na nossa cabeça, temos que ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus até que a ficha cai. Até que nós reconhecemos, é isso mesmo. Okay? Não afaste a palavra, porque a palavra revela. É uma revelação inspirada por Deus. Quando nós meditamos na palavra, não estou a falar de ouvir podcast dia após dia, ou ler comentários, ou coisa assim. Eu estou a falar da palavra de Deus. Medita na palavra, vez após vez após vezes. Um amigo meu que faz parte da nossa missão, Lee West, ele foi curado 5 vezes de cancro. 4 vezes em estado nível 3 de cancro. Ele escreveu um livro sobre a cura. Mas neste livro, ele diz que a chave da sua cura, vez após vezes, era meditar na palavra de Deus. Vez após vez, até que a ficha cai. Eu vou dizer, se nós não temos revelação sobre a cura, nós vamos, talvez é melhor optar para tudo que o mundo oferece. Mas se nós estamos a ter dificuldade na área da saúde, medita na palavra, vez após vez após vez. Tem dificuldade em finanças, medite na palavra, vez após vezes, leia, confessa, não é? Até que cair a ficha. Cair a ficha. E quando nós temos revelação, não precisa que mais alguém dizer, irmã, tenha fé. Irmão, coragem. Porque nós já temos. Já temos. E esse é o poder de transformação. É como Pedro. Pedro recebeu uma vez, mas depois caiu logo. Porque tem que haver áreas da nossa vida. Nós precisamos, não é? Ouvir e ouvir. Eu tenho de ouvir acerca de morte e ressurreição de Jesus vezes após vezes. E mesmo assim, quando estava a acontecer, quando foi prendido, mesmo ali, ele não acreditava. Até que foi confrontada com Jesus ressurreto. Uau! Ok, Senhor. E nunca mais duvidou. Nunca mais duvidou. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. É como Marta. Lembra-se que Marta, quando estava a servir as mesas, estava ocupada com muitas coisas. Maria escolheu para ficar assim a pés de Jesus e ouvir a voz do Senhor. Maria estava aborrecida com a sua irmã, porque a irmã não estava a ajudar com a mesa e ajudar nas coisas práticas em casa. E Jesus, então, fez queixa a Jesus. E Jesus disse, não, ela não vai perder essa oportunidade. Diz que, Marta, tu estás preocupado com muita coisa. Não seja distraído.
Maria escolheu o melhor. Mais tarde, quando o seu irmão Lázaro faleceu, ela foi a primeira para encontrar com Jesus e ela diz: eu creio em ti que tu és o Filho de Deus. Tá? Então não havia problema, ela era crente, né? Ela creu, né? Mas diz: se chegasse mais cedo, tu podias curar o meu irmão. E Jesus diz: não preocupa, eu sou a ressurreição. E ela continua: pois eu sei que ele vai ressuscitar um dia. Né? Então ela estava ainda muito com o raciocínio humano. E depois Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição. Ela precisava de entender além daquilo que ela entendia. Né? Ela sabia muito acerca de Jesus, mas aquilo ainda não tinha caído nela. Que Ele é a vida eterna. Ele é a ressurreição. E acho que, não é? Por isso eu quero que a igreja, que nós não paramos com aquilo que nós sabemos, porque não sabemos em parte. Deus quer fazer muito mais. Ele quer abrir os nossos olhos, Ele quer dar revelação a muita coisa, porque Ele quer que nós vamos muito além daquilo que nós temos chegado até agora. Ninguém aqui chegou. Precisamos mais, por isso meditamos na palavra, ouvimos a palavra, comungamos, nós estamos assim juntos à procura. Deus fala comigo. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Jesus, pela vinda do Teu Espírito que habita em nós, cada um de nós. E que, Senhor, a partir da presença do Teu Espírito em nós, Tu queres falar conosco. Tu queres dar entendimento daquilo que nós não entendemos até agora. Tu queremos transformar a nossa vida pela palavra inspirada, pela aquela palavra rema, aquilo que vem, aquela palavra falada do Teu trono, que transforma-nos completamente. Pai, nós pedimos isso agora em nome de Jesus. Se vocês faltam revelação em certas áreas, ponha a mão sobre a tua cabeça. Diz: oh Senhor, transforma a minha mente. Transforma-me, Senhor. Eu não quero ser crítico, eu não quero ser cínico, eu não quero ser somente racional. Eu quero operar, eu quero ser uma pessoa de fé que opera pela Tua palavra. Não é uma forma assim, tentando manipular-te com as minhas exigências, Senhor, mas eu quero que Tu falas e revelas para que a minha vida se transforme. Oh Senhor, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, pela essa transformação divina. Aleluia. Bendito Senhor.